computador do meu tio, viu? Viu? Ok. Eu vou carregar tudo. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vocês animados para mais uma aula. Estamos iniciando hoje, né, o nosso primeiro horário, na sexta-feira. Nicole. Geografia. Ok. Tá aparecendo no ar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Agora nós vamos desativar os microfones, né? Como Já. isso aí. Desativando. Tudo bom? Tudo jóia. Nós vamos fazer um combinado. Ninguém desativando o microfone de ninguém. Você que irá desativar o seu microfone, certo? Entenderam? Por quê? Se todos os microfones ficam ligados ao mesmo tempo, atrapalha, né? A nossa audição. Porque quando está com os microfones só o da professora, então só um aluno de cada vez ligado, a gente escuta melhor, dá para entender o que está sendo falado do outro lado. Tia, Oi. se você pedir para eu desligar o microfone e eu demorar um pouco para desligar, porque trava, tá? Tá. Eu sei que é difícil mesmo. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma oração. Vamos lá? Quem gostaria de orar? Agradecer a Deus, né, por mais um dia. Que nós não podemos iniciar a nossa aula sem fazer a oração, não é verdade? Tem que orar todos os dias. Tem que orar quando vai sair. Tem que orar quando vai almoçar. Isso. Alguém gostaria de orar? Nicolas? Não? Então vamos lá, pessoal, porque a gente sabe que o nosso tempo passa rapidinho, então eu vou fazer oração. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus Pai, nós louvamos ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos concede de vida. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem sido conosco. Pedimos ao Senhor, Pai, que continue nos protegendo, nos guardando, nos dê uma tarde de muito aprendizado. Abençoe a família de cada um dos alunos. Abençoe, Senhor, as nossas famílias. Abençoe o nosso colégio, os professores. Abençoa todas as pessoas, meu Pai. Nós pedimos ao Senhor e te agradecemos por tudo que o Senhor faz e ainda fará por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, nós vamos hoje para o livro de Geografia. Pegue seu livro de Geografia. Nós vamos trabalhar a página 162 a 165. Mas antes da gente, né, iniciarmos a nossa aula, vamos cantar parabéns para Bianca? Sim? Bianca, meus parabéns, que Deus te abençoe. Um beijo, tá bom? Eu amo você, continue assim. A Bianca Lousada, tia? A Bianca Sardinha. É aniversário dela hoje. E amanhã? É amanhã, no caso, né? Mas aí, como amanhã nós não teremos aula, nós vamos cantar parabéns para ela hoje, certo? Vamos lá? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Viva, Bianca! Bianca! Parabéns pela sua vida. Parabéns. Parabéns. Olha, esse encanto de menina. Ok? Agora vamos lá, pessoal. Eu vou fazer a chamada. Eu vou falando o nome, você fala presente. Alice. Presente. Ana Alice. Ana Luísa. O seu. Arthur. Beatriz. Bianca Lousada. Isso aí. Presente. Bianca Lousada. Presente. Bianca Bazzoni.
Davi. Presente. Oi, Davi. Eduarda. Emanuel. Presente. Isabela. Isabela, eu sei que ela tá aí. Ela respondeu no chat, tia. Ela tá presente. Ela falou no chat. Ivan também. Júlia. Presente. Caleb. Prudêncio. Presente. Laira José. Presente. Ah, Laira está aqui. Muito bem, Laira. Laira Paiva. Luan. Luiz Gustavo. Manu. Maria Eduarda. Matheus. Nicole. Presente. Nicolas. Presente. Pedro Paulo. Rogério. Tia, ontem o Rogério, ele não quis aparecer, mas ele veio. É, Aí, no sei que final ele da aula, Ah. ficou só eu e a Bianca nós duas. A gente ficou conversando. Aí foi É, lá, ele Ronaldo. apareceu. Samuel. Presente. E Yasmin. Chamada realizada. Presente. Isso aí. Ok, Sofia? Vamos lá para a página 161 do nosso livro. Todos estão com o livro em mãos? Livro de Geografia, página 161. Tia, a página Vamos lá? 161, acho que a gente já fez juntos. Tia, a gente já fez na aula passada. A 162, desculpa, pessoal. Página 162. Tia, nós não estávamos na passada. Aí depois vai fazer, pessoal. Aí vocês vão ter que acessar na plataforma, porque essa aula é a aula da semana passada, já está lá. Ok? E hoje nós vamos precisar dar continuidade. Nós vamos falar sobre a... Qual é esse título aí? Territorialização étnica. Então, nós falamos um pouquinho sobre miscigenação. O que é miscigenação, pessoal? Quem lembra? Uma mistura? Isso, mistura de quê? Étnica. De várias culturas. Isso, é a mistura étnica, né? Étnica de raças e culturas. Isso aí. Tanto que nós vimos na semana passada que o nosso Brasil é um país rico, porque a população do Brasil é uma grande mistura de raças, cores, etnias, culturas diferentes. E nós temos aí, na página 162, nós temos 5 grupos étnicos. Fala para mim, Nicole, um grupo desse é qual? Reserva indígena? Índios. Os índios, os indígenas, né? É um grupo étnico. Júlia, fala para mim outro grupo étnico. Página 162. Lá no início. São 5 grupos que possuem o nosso país. Os brancos? Isso, a Nicole já falou os indígenas. Você falou os brancos. E Yasmin? Um outro grupo. Pardos. Pardos? Muito bem. Alice? Outro grupo. Os pretos. Pretos?
Samuel e Emanuel, outro grupo. Os amarelos ou indígenas? Isso. Então, nós vimos os 5 grupos, né? Nessa miscigenação, que são os brancos, pretos, pardos, amarelos e os indígenas. Isso tudo, pessoal, é comprovado pelo IBGE. IBGE. Laira Pai, você pode falar para a gente o que é IBGE? Você gostaria de falar, Laira? IBGE? Tá no livro, Laira. Caleb Prudêncio. Você gostaria de falar o que é IBGE? Sofia França. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso. É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele é o órgão responsável, né, por fazer as pesquisas geográficas, populacionais e as estatísticas. Então, nós sabemos que no nosso território brasileiro, nós temos esses 5 grupos étnicos devido às pesquisas realizadas pelo IBGE. Desativa para mim, pessoal, os microfones, porque senão fica dando eco. Nós vamos ver essa tabela aí agora. A distribuição por cor ou raça no Brasil. Vocês estão vendo essa tabela? Acompanhando aí na página 162? Sim? Sim. Então, de acordo com essa tabela, os pardos são a maioria da população no país. Isso em 2018. Isso em 2018, que é essa pesquisa aí. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos lá. O Brasil, esse vermelho mais escuro, está relacionado a que cor? Parda. Tá. O vermelho mais claro? Branca. Branca. Esse rosinha? Preto. Preto. E esse cinza? Amarelo indígena. Amarelo ou indígena. Isso aí. Então, nós estamos vendo, pessoal, que nessa tabela, nesse gráfico, está em porcentagem. Na nossa população, o Brasil total, o primeiro aí está falando do Brasil total, 46,5% da população pertencem a que cor ou raça? Pardo. Pardo. 43,1% pertence a que população? Branca. Tá. 9,3% pertence a que população? Preta. E 1,1% no Brasil total pertence aos indígenas. Amarelo ou indígenas, não é verdade? Logo abaixo do Brasil, nós temos aí todas as regiões. A região norte, a região nordeste, a região sudeste, a região sul e a centro-oeste. Faça a leitura aí, você mesmo, silenciosamente, de cada região dessa do nosso país. Nós sabemos que o Brasil, ele possui 5 regiões, né? Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E em cada uma dessas regiões, nós temos as porcentagens, né? Da raça ou da cor. Parda, branca, preta, amarela ou indígena. Se vocês observaram, em todas as regiões, a cor amarela e indígena são as menores. Não é verdade?
em cada região. Na região norte, qual é a cor ou a raça que tem a maior quantidade de pessoas? Parda. Parda. Muito bem. Na região nordeste, qual é a maior? Parda. Na região sudeste, branca. Isso, vocês viram como que mudaram? Na nossa região sudeste, as pessoas se declararam, a maioria das pessoas, na verdade, 50,7% das pessoas se declararam a cor branca. A região sul, branca. A região centro-oeste, Parda. parda, não é verdade? Agora nós vamos desativar os microfones, fazendo favor. Eu gostaria que a Júlia lesse para a gente esse parágrafo aí, da página 162. Vamos lá, Júlia? Vamos. Só o microfone da Júlia ativado. Em todas as regiões, a presença de diferentes grupos étnicos, mostrando que o Brasil é um país com grande mistura de diferentes povos, oriunidos nos mais variados lugares, por um período de tempo de séculos. Chama a atenção também do fato de distribuição espacial de grupos não ser igual entre as regiões. Por exemplo, observe no gráfico que os brancos representam 76,8% da população sul, mas apenas 19,5% da população de região norte. Essa desigual distribuição das etnias pelo território se deve a diferentes processos históricos, sejam econômicos ou migratórios, que favorecem mais a presença de uma etnia do que de outras em uma dada região. Muito bem. O que a Júlia acabou de ler aí nesse parágrafo foi o que nós observamos e falamos quando nós fizemos a leitura dessa tabela. Nós vimos que das 5 regiões, elas não são iguais. A distribuição de cor e raça nessas regiões, elas não são iguais. Tem regiões que a cor branca é a maior porcentagem, né? No caso, nós vemos a região sul aí, ela ultrapassa a metade da população, que ela chega a 76%. Enquanto nós vamos lá para a região norte, apenas 19% se declaram pessoas brancas. Essa mistura de raças e cor no nosso território é devido ao quê? O processo histórico, não é verdade? Quando nós estudamos história lá desde o terceiro ano. Oi? Devido à migração? Isso, devido à migração também. Porque quando nós vemos... Tia, qual a página? Caleb, 162. Do livro de... Tia, os meninos estão mandando emoji. Aí os outros pedem para parar, mas eles também fazem os emojis. Aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ignorar, ok? Se a pessoa ela faz uma vez... falando que é só o Luan. Bianca Bazzoni, a gente vai para a página 163 agora. Ok, vamos parar, por favor. Isso não é nem preciso pedir uma turma de 5º ano, né, gente? Voltando à nossa aula, essa mistura dessas raças, né, etnias, diferentes culturas, se dá o quê? Os processos históricos. Quando o Brasil apenas era habitado pelos indígenas ou nativos, vieram os portugueses, não é verdade? Aí nós tivemos indígenas e portugueses. Depois veio para cá quem? Os africanos. Os africanos, eles vieram para o Brasil forçados como escravos.
Depois vieram os imigrantes, né, de todas as partes do mundo. E foi misturando. No nosso território, ficou indígenas, ficou portugueses, ficaram pessoas vindo da África, da Itália, da Alemanha, e deu essa origem a essa quantidade de raça, esses 5 grupos que nós acabamos de ver do nosso Brasil, que é pardo, branco, preto, amarelo ou indígena. Só que essa diferença de cada região, é igual a Nicole falou, é devido à migração. Porque muitas das vezes, por exemplo, nós somos da região sudeste, não é verdade? Vamos supor que a família do Emanuel, eles chegam a um bom senso, né? A um consenso, eles analisam que eles vão lá para a região sul. O pai dele conseguiu uma melhor oferta de trabalho na região sul, não é verdade? Aí vai a família toda lá para a região sul. O Emanuel e o Samuel, eles vão crescer na região sul. E lá eles vão o quê? Começar a desenvolver a vida deles. Até mesmo eles vão, né? Constituir as suas famílias com as pessoas da região. Não, tia, eu quero continuar morando aqui. É só um exemplo, meu amor. Eu sei. Né? Mas você vai sim continuar aqui com a gente. Então, acontecem essas misturas, devido à migração que acontece dentro do próprio território. Vamos agora para a página 63. Vamos lá? 163, desculpa. Grupos étnicos raciais. Sofia, lê para a gente aí esse primeiro parágrafo. Fazendo um favor. Cadê a Sofia? Peraí, tia. Ok. Os grupos Página- étnicos e raciais? Página 163. Grupos étnico e raciais? Isso. Tá. Os indígenas que constituem uma população em torno de 900 mil pessoas estão mais concentrados no norte do país. Uma expressiva parte deles vive em terras demarcadas pelo Estado brasileiro, as chamadas de terras indígenas, que estão representadas no mapa a seguir. Olha, pessoal, o que a Sofia acabou de ler para a gente é que a população, né, em torno de 900 mil pessoas são indígenas, né? A população indígena são aproximadamente 900 mil pessoas. E a maior parte dessa população indígena está concentrada na região norte. Essa parte verdinha aí, olha. E uma boa parte desses indígenas, eles vivem nas terras que foram demarcadas pelo Estado brasileiro, que são chamadas as terras indígenas, aonde são as aldeias desses índios. Então, na região norte, é muito comum encontrar com um indígena, né? Porque, olha, as terras que foram demarcadas pelo território brasileiro estão na região norte. E a maioria, grande parte dos indígenas se concentram na região norte. A gente até vê aqui, ó, nas outras regiões, o pontinho verde, né? Ó. Aqui embaixo nós vimos aqui também, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, mas é a minoria, porque a maioria está concentrado na região norte. Tá todo mundo acompanhando aí? Sim. Sim? Sim. Então vamos lá. Próximo parágrafo, fazendo um favor. Tem como você ler para a gente, Alice? Da página 163? Sim.
Por qual razão essa etnia está concentrada na porção norte do país? Esse fato é uma consequência direta da forma pela qual foi feita a ocupação do território brasileiro, a partir de 1500, com a chegada dos europeus. Anteriormente, os indígenas estavam espalhados no território. Esses povos foram expostos a contaminações por diversas doenças, escravizados e diminuídos. Assim, os nativos foram se tornando escassos na região mais ao sul e mais próximo ao litoral. Isso aí. No início do parágrafo que a Alice leu, tem uma pergunta. Por qual razão essa etnia, qual etnia indígena, está concentrada na porção norte do país? Se eu posso falar? Sim, Nicole? Sim. Por causa da migração e também por causa que os indígenas foram os primeiros povos a morar no Brasil. Isso, muito bem. Isso aconteceu a partir de que ano? Olha, tia, eu acho que é 1550. 1500. 1500. 1500. Isso aí, pessoal. Foi o que a Nicole, né, falou, acabou de falar, né? Essa população se concentrou mais na região norte, porque quando os portugueses chegaram, né, ao Brasil, eles estavam lá. Essa foi a localidade onde eles estavam. Samuel, você gostaria de ler o segundo parágrafo para a gente? Sim. Da página 163? Aham. Posso Então começar? vamos. Pode começar. Uma maneira de perceber como esse processo de ocupação territorial foi ruim para os indígenas é observar a redução populacional desses povos. Em 1500, estima que o total de indígenas de diversas etnias ultrapassava 3 milhões de pessoas. Já em 1570, esse número chegava a cerca de 1.200.000 indígenas. Ainda bem que você não mandou ler, né, tia? Vocês viram como que como não houve crescimento dessa população indígena? Na verdade, houve uma redução, né? Porque era 3 milhões em 1500 e passou a ser o quê? Aproximadamente o quê? 1.200.000 indígenas em 1570. Por que aconteceu essa redução? Porque eles foram migrando para outros estados e regiões. Isso, mas aí, lá nesse primeiro parágrafo que a Alice leu, vocês têm a resposta para essa pergunta que eu fiz. Leia lá de novo essa parte aí, ó. Estes povos foram expostos. Por que que houve essa redução da população? Quem pode me falar? Tia, é que esses povos foram expostos a muitas doenças e também a escravidão podia matar alguns, né? Isso aí. Quando eu perguntei lá por que esses povos houve uma redução da população, não é a redução da população norte, não. Houve uma redução da população em geral dos indígenas, como a Alice acabou de falar. É porque eles foram expostos a contaminações, eles tiveram diversas doenças, eles foram escravizados, não é verdade? E com isso eles acabaram o quê? Morrendo. Então, a população indígena ela foi morrendo, por isso que houve essa redução na população. E a redução foi grande, olha, porque era em torno de quê?
3 milhões, não é verdade? E passou a ser o quê? 1.200.000. Nós vamos agora para a página 164. Vamos lá. Aí nós vamos para esse glossário aí. Alguém sabe me falar o que é reserva indígena? Terra destinada por lei à posse permanente dos povos indígenas, não podendo nenhum outro grupo externo explorar suas riquezas. Isso aí. Agora, desativando os microfones, a Manu acabou de falar para a gente, né? Reserva indígena que foi reservado para esse povo, para os indígenas. É uma posse permanente deles, desse povo. Qual povo? Indígena. Reserva indígena. Quando nós reservamos um lugar, por exemplo, às vezes a gente vai lanchar e põe a nossa lancheira em um determinado lugar e vai para o banheiro. A lancheira vai estar marcando o quê? Aonde nós estamos, não é verdade? Nós estamos reservando o nosso lugar. Aquele lugar ali te pertence. Então, a mesma coisa aconteceu com os indígenas. Parte de terras do Brasil foram destinadas para eles, como posse deles. Nenhum outro grupo poderia explorar nessas terras. Então, a reserva indígena, não adianta nós chegarmos lá e querermos plantar, querermos abrir algum tipo de comércio, nós vamos poder? Não, porque foram reservados para eles, para os indígenas. Agora, lê para mim, Bia, reserva extrativista. Quem sabe me falar sobre reserva extrativista? Territórios específicas que permitem apenas a atividade do extrativismo feita pela população tradicional local. Isso aí, reserva extrativista é um território protegido por lei, que permite apenas a atividade do extrativismo da população daquele local. Então, nós vimos reserva indígena, que são terras destinadas aos indígenas, e só eles podem explorar aquelas terras e as riquezas daquela terra. Não pode ninguém entrar, né, nas terras dos indígenas para explorar as riquezas, explorar o espaço daquele local, porque essa reserva é apenas para ele. A mesma coisa acontece com a reserva extrativista. Esse território, ele é protegido por lei. Apenas, né, permitem a atividade de extrativismo da população tradicional daquele local. Página 164, lê para mim aí, Yasmin, esse primeiro parágrafo. Yasmin. Tia, eu posso ler? Sim. Ok, então vou ler. Ok. As atuais populações indígenas vivem em condições socioeconômicas piores do que a média nacional. Isso pode ser percebido por meio das análises de expectativa de vida menor dessas populações e da mortalidade infantil. As populações indígenas apresentam taxas bem maiores se comparadas às demais étnicas. Essa situação não decorre apenas do fato de essas comunidades viverem geograficamente mais isoladas. O que dificulta o excesso
à resistência médica, mas também pelo fato de que a degradação ambiental tem limitado o modo de vida desse povo. Pronto, tia, acabei. Pois é. Então, o que é que nós vimos aqui agora? Que essa população indígena, ela sofre com essa diferença econômica, a desigualdade social, tanto que a taxa de mortalidade dela infantil é bem maior do que as demais etnias, né? A imagem aí, eles estão tendo assistência médica, mas o índio, por ele viver mais afastado, mais isolado, né? Ele tem dificuldade nessa assistência médica. Então, nós vemos que, com isso, morre essa população, né? Os indígenas, principalmente as crianças indígenas, elas morrem mais facilmente do que as outras etnias por não ter acesso. Dessa forma, algumas medidas podem melhorar Tia, não tô te vendo. e garantir melhores condições de vida. Tia, você desapareceu. Tia, você tá sem imagem. Tia, você desligou a câmera. Tia, ninguém tá te vendo, só ouvindo. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, o que pode ser feito para melhorar as condições de vida do povo indígena? Quem pode dar uma sugestão aí? Não tomar Construir mais hospitais para ter a segurança completa de saúde. Isso aí. Não Ampliar, né? A assistência médica. Não, junto não às jogarem, aldeias. não jogarem fogo nos lugares que ele vive, lá nas aldeias, Isso aí, no mato. Porque tem pessoas que eles não obedecem àquela demarcação feita no território. As pessoas vão lá, o que acontece? Elas colocam fogo nas árvores, nas matas dos indígenas. Então, as pessoas têm que respeitar essa demarcação também do indígena. Pessoal, a nossa aula, né, de geografia, ela vai até às 14h10, já são 14h12. Você agora, lá na plataforma, vai ter uma atividade para você realizar, da página 182, atividade 1 e 2. Eu vou postar lá, ok, para vocês? Então, hoje nós fizemos até a página 164. Gostei da participação de todos vocês. Agora vocês vão ao banheiro, beber aula e esperar o próximo professor. Ok? Oi. Tchau, tia. Agora você vai ao banheiro.